Boa noite, irmãos. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo. Nós estamos estudando o texto de 1 João, capítulo 2. Nós estamos vendo que nós temos 3 etapas na carreira cristã: filhinhos, jovens e pais. Nós estamos vendo que os filhinhos, eles sabem identificar os seus pecados. Filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, nós temos um perdão dos nossos pecados, porque o nome dele cumpriu tudo aquilo que era necessário na cruz do Calvário, como o irmão Lúcio tem colocado. Nós estamos entendendo também que nós temos que aprender a dar nome para os nossos pecados. Nós temos pecados em nós, esses pecados são graves, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, eles entristecem o Espírito Santo de Deus, e à medida que o Espírito Santo de Deus fica triste, nós perdemos a alegria e a força. Especialmente a força nós perdemos. Lembra do texto de Neemias? A alegria do Senhor é a nossa. Então, quando alegramos o Senhor, isso é revertido para nós em força, em poder. E nós alegramos ao Senhor vivendo longe do pecado. Porque a natureza dele é uma natureza santa, nada pecadora. Não existe pecado na natureza dele. Ele nos ama, ele nos assiste, ele cuida de nós, mas o nosso pecado ainda faz separação entre nós e o nosso Deus. No Velho Testamento, a separação era plena. No Novo Testamento, nós não deixamos de ser filhos. Mas o Espírito de Deus que habita dentro de nós, ele entristece. A palavra tristeza, ligada no texto bíblico ali, significa um pai sepultando um filho. Eu passei por várias experiências de morte, mas eu não passei pela experiência de sepultar um filho. Eu passei por algo parecido, porque eu sepultei uma sobrinha filha. Mas ainda não era minha filha. Eu suponho que de todas as experiências de morte é a mais dolorida que tem, sepultar um filho. E ali, quando o Espírito Santo entristece, é exatamente essa atitude que ele tem. Imagina um pai do lado de um caixão de um filho. Imagina essa cena. Imagina esse pai. É a sensação que o Espírito Santo tem quando nós pecamos. Se o nosso pecado persiste, ele não apenas entristece, mas ele apaga dentro de nós. Ele não pode ser tirado de nós, porque o Espírito Santo não é removido de nós, mas o Espírito Santo apaga dentro de nós. Ou seja, pecamos numa sequência tão grande, que o Espírito Santo, a palavra apagar significa apagar. Então a luz dele, que brilha em nós, é apagada, ele não é removido. Essa luz é retomada na confissão. Então o pecado é algo que atinge o povo de Deus. E isso afeta nosso desenvolvimento espiritual, e afeta nossos lares. Do meu ponto de vista, para formar filhos, não pode ter nada pior do que pai e mãe que não mudam. Do meu ponto de vista, não tem nada pior para educar filho do que um pai e uma mãe cristãos que não mudam. Porque o filho, a médio prazo, vai entendendo que este evangelho não é tão poderoso quanto eles dizem.
Porque este evangelho não transforma o quanto eles estão dizendo. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, os nossos filhos precisam ver um avanço dentro de nós. Nunca é um avanço vertiginoso, porque ninguém dá conta de manter isso. Meus queridos, nem caminhão, que é ferro, sobe uma montanha assim. Um caminhão sobe uma montanha em curva, numa pequena ascendente, porque ninguém suporta um crescimento demasiado. Se há um crescimento demasiado, não é normal, não é natural, porque o crescimento da parte de Deus é um crescimento gradativo, que leva tempo. Mas nós precisamos anualmente olhar para trás e ver que há um crescimento dentro de nós. Nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos deveriam ver em nós um crescimento gradativo. Faz sentido? Porque isso é o que o Evangelho faz. Um crescimento gradativo. Vocês estão entendendo? Se a gente muda rápido demais, a gente em geral desconfia. Quantas vezes em aconselhamento eu vejo uma mudança radical? Não, César, porque agora acabou, encerrou, está tudo resolvido. E, queridos, algumas poucas vezes, basta uma visitação do Senhor para nós termos o nome mudado. Lembra dos 3 homens que foram visitar Abrão e Sarai? Naquela visita eles tiveram o nome mudado. Lembra de Jacó no Val do Jaboque? Naquela luta ele teve o nome dele mudado. Significa que ele foi transformado. Mas, meus queridos, isso são casos bem pontuais. E Abraão ficou 25 anos e teve uma experiência daquela. Jacó ficou 22 anos e teve uma experiência daquela. Vocês estão entendendo? Então, nós vamos ter experiências assim. Mas isso não muda o fato de que o nosso crescimento ainda precisa ser gradativo. Então nós vimos uma série de pecados hoje de manhã que podem estar dentro de nós e que nós temos que aprender a lidar. Você precisa identificar as suas tendências pecaminosas, porque é nelas que Satanás vai te tentar. Satanás não vai te tentar em coisas novas, a não ser que você permaneça nos seus pecados por muito tempo. Aí a Bíblia ensina, nos Salmos, que um abismo chama o outro. Então Satanás pode colocar um pecado novo à medida que você experimenta sistematicamente os pecados antigos. Aí chega um momento que ele abre algo novo para você experimentar. É o ensino das Escrituras. Mas, via de regra, nós somos tentados apenas naquilo que nós temos. Apenas naquilo que já é uma inclinação. A Bíblia ensina que os maus pensamentos vêm de onde? De dentro do coração dos homens. Vimos hoje de manhã. Então, Satanás não pode colocar um pensamento novo dentro de você. Satanás pode instigar os que existem, mas ele não pode pôr algo novo. Então a irmã aqui nunca pensou em um pecado de roubo. É uma coisa que nunca houve com ela. Satanás não pode jogar um dardo inflamado e ela tem um pensamento de roubo. Por quê? Porque de dentro do coração é que brotam os maus pensamentos. Como aquilo não estava nela, Satanás não tem condições de fazer. Então Satanás vai tentar a irmã onde? Vai tentar a irmã em coisas que ele sabe que ela já tem. É nesses pecados que Satanás vai tentar. Porque ele não pode instigar algo que não esteja dentro de nós. Agora, o que vai acontecer?
Se a irmã persistir em pecados durante meses a fio, ela pode experimentar um pensamento vindo de dentro dela ligado a roubo. Aí ela pode. Porque ela está tão imersa nos pecados dela que um abismo chamou algo novo. Faz sentido para os irmãos o que está sendo ensinado? Por isso, nós cuidamos com as tendências que nós temos. Nessas tendências, nós temos que ficar muito lúcidos, mas muito. Por quê? Porque a armadilha do diabo sempre é sutil. Então, por exemplo, vou dizer um jeito que o diabo tem de tentar alguns aqui. Tira 2, 3 noites de sono tua. Você fica mais cansado? Por ficar mais cansado, você fica mais desatento? Por ficar mais desatento, você não percebe o laço que ele arma. Aí dá para dizer que é um ataque espiritual. Sempre que for algo inaudito, tem um ataque espiritual. Esse ano, eu estava indo para algum lugar pregar. Eu fui pregar em algum lugar. E aí eu tive um dia, uma manhã especificamente, cheia de ataque espiritual. O que aconteceu? Minha secretária foi usar o carro e falou: César, o carro está batido. Aí na porta, na maçaneta, a gente supõe que alguém estacionou do lado, abriu e bateu na maçaneta do carro. Amassou a maçaneta do carro. Algo que não ocorre. Aí, estava numa infiltração na parede, chamei alguém para ver a infiltração, a pessoa abriu a janela de vidro para ver se a infiltração era na janela, e a pessoa destruiu a cortina. R$3.000. Que eu não tinha condições de cobrar. Destruiu a cortina. Segunda coisa. Aí, eu estava com um paciente suicida, o meu celular parou de fazer ligação. 3 coisas inauditas. Quando tem algo muito inaudito, muito diferente, a gente sabe que tem a mão de Satanás. Parei, liguei para a Sara, oramos juntos, porque havia um ataque espiritual. Em geral, está ligado a evento, está ligado a encontro. Havia um ataque espiritual e a Bíblia diz que é para a gente se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele sujeitei a Deus. Deus, tem alguma desordem? Não, está tudo em ordem. Estou me sujeitando ao Senhor, estou resistindo à ação maligna e Satanás foge de nós. É a ordem das Escrituras. Para este evento, ou de contagem, eu não sei, vocês não têm noção de como é que foi a semana. Mas vocês não têm condições de entender como é que foi a semana. Foi uma semana sem dormir. Porque eu tive um monte de gente passando mal de madrugada. E aí, em alguns casos, eu tenho que socorrer. Não tem jeito, porque é caso grave. Ou de loucura, ou de morte. Aí você tem que parar tudo e intervir. Minha saúde ficou fragilizada essa semana. É tudo ataque, é muito inaudito. Quando é algo inaudito, nós sabemos que há uma ação maligna e o alvo de Satanás não é nos perturbar. O alvo de Satanás é nos levar ao pecado. Vocês estão entendendo? É nos levar a uma atitude de pecado. Lembrei, eu fui falar 2 mensagens num evento esse ano sobre o amor de Deus. Pois eu não tive 2 pessoas próximas que tiveram atitudes de desamor comigo. Gente, eu saí das 2 situações, mas tão marcado, com uma sensação de desamor, mas de desamor. Cheguei em Londrina, a Sara falou: o que houve? Eu não tinha percebido. Eu falei: eu acho que eu estou cansado. Na manhã seguinte, tive o meu tempo com o Senhor. O Senhor falou comigo:
tal e tal pessoa tiveram com você uma atitude de desamor. Aí eu sabia que estava ligado ao evento. Aí fiquei quietinho. Na hora eu e a Sara estávamos com pessoas. Na hora do almoço a gente ficou sozinho. Aí eu falei para ela. Quando eu falei para ela, foi tirar com a mão. Porque a confissão nos cura. Você precisa discernir quais são as suas tendências pecaminosas. Porque nós estamos numa luta constante. O alvo do diabo não é te deixar mal. O alvo do diabo é te colocar em pecado. O alvo do diabo é ver que não há avanço espiritual. Que o teu filho olha e vê que não tem avanço espiritual. Esse é o alvo dele. Satanás não pensa pequeno. Satanás pensa grande. Satanás não pensa em roubar uma noite de sono. Satanás pensa em fazer você pecar e pecar contra o seu filho. Porque ele quer roubar o testemunho da próxima geração. Meus queridos, o único jeito que nós temos de lutar essa batalha espiritual é sermos atentos e vigilantes. A palavra vigiai e orai, ela tem um sentido interessante. Por quê? Porque a palavra vigiai, ela tem qual entendimento? Pensa num guarda noturno. Um guarda noturno vigia, certo? Mas esse não é o sentido da palavra. A palavra vigiai é um ataque vai acontecer. Como você acha que um guarda noturno vigiaria se ele soubesse que vai ter um ataque durante aquela noite? Como ele ficaria? Hipervigilante, hiperatento, num espírito de oração, se ele fosse cristão, o tempo todo. Essa é a ideia do vigiai. Vocês estão entendendo? Nós temos uma batalha constante dentro de nós contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. O diabo, via de regra, usa o mundo para despertar a nossa carne. E se nós não entendermos isso, vivemos uma vida enfraquecida. Por que do estudo de identificar os nossos pecados? Porque, meus queridos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Todos nós aqui fomos estragados pelos nossos pais. Todos. Inclusive os meus filhos foram estragados por mim. Todos nós temos danos dos pais terrenos. Não existe aqui nenhum pai bom. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Todos nós trazemos danos aos nossos filhos. Todos nós trazemos tendências, colocamos tendências ruins dentro dos nossos filhos. Tem pais e filhos juntos aqui. Quem está aqui como pais e filhos juntos, levanta a mão. Olha lá. E essa é a verdade. Meus filhos estariam aqui ouvindo. Eles ouvem isso. Vocês estão entendendo? Eu errei em várias coisas com eles. Só que pela graça de Deus, se a gente fecha as portas, o Senhor começa o processo de restauração. Porque não há o que o Senhor não restaure. Não há o que o Senhor não seja capaz de restaurar. Então você precisa aprender a dar nome para as suas tendências. Isto é o que as listas de pecado fazem. Dão nome às nossas tendências. E aí a gente identifica e diz, opa, eu tenho que cuidar disso daqui. Senhor, eu preciso cuidar desse ponto aqui. Porque esse ponto é algo frágil dentro de mim. Vocês estão entendendo? Como eu já falei para os irmãos, eu cuido dos meus olhos por causa dos pecados sexuais, que estão dentro de mim mortificados, mas não estão erradicados.
Eu cuido do meu cansaço porque a minha língua afia. E aí eu brinco com o que eu não devo. Eu brinco com o que eu não devo. Eu falo o que eu não devo falar. Então, eu estou citando para os irmãos 2 pecados que são claros. Eu cuido com as minhas dores. Eu não posso ficar com coisa mal resolvida. Por quê? Porque eu sou compulsivo. Eu vou aliviar o que me dói na compulsão. Quem aqui é compulsivo, levanta a mão. Você vai aliviar. Compulsivo com comida, compulsivo com sexualidade, compulsivo com... alguns têm problema com bebida, alguns têm problema de falar demais. Se você ficar com coisa mal resolvida, você vai ficar compulsivo. Está fazendo sentido? Então, eu tenho essa tendência. E eu tenho que cuidar, porque se eu tiver coisa mal resolvida, então, problema não é para ficar acumulado. Problema não é para ficar acumulado. Problema é para resolver. Vocês estão entendendo? Porque se fica acumulado, vai dar um problema maior. Então eu estou partilhando com vocês como é que eu funciono. E como é que eu caio em pecado, se eu descuidar. Você é a mesma coisa. Você precisa cuidar, identificar os seus pecados e ver como é que Satanás te tenta para pôr esses pecados para fora. Porque aí você vai fazer o quê? Como o irmão Lúcio colocou, você vai fugir da aparência do mal. Existem 3 expressões foge na Bíblia. Foge. 4. Foge da impureza, pecado sexual, é para fugir. Foge da aparência do mal. Foge da idolatria. E foge das paixões da mocidade. Então, como é que nós vamos saber quais são as tendências? Dá uma olhadinha do que você fez na mocidade. Quais foram os erros cometidos na mocidade? Porque esses erros estão dentro de você até hoje. A ordem da Bíblia é: foge das paixões da mocidade. Meus queridos, se eu for bem criterioso, as tendências que eu tenho hoje, eu tinha desde a faculdade, desde a juventude. Você está entendendo? Minha mãe contava que não bastava 2 fatias de pão e um ovo dentro. Comigo com 7, 8 anos de idade. Tinha que ser duplo. Porque eu já era compulsivo para comer naquela época. Foi quando começou a sexualidade dentro de mim. Eu trago o pecado da compulsão da juventude, da minha pré-adolescência. 7, 8 anos de idade. Vocês estão me entendendo? Então, está lá dentro de mim essa tendência. Como está dentro de alguns irmãos as tendências tuas. Então, você identifica e aprende a lidar com isso. Tudo bem? Nós vimos de manhã, em Marcos capítulo 7, abra lá, por favor. Marcos capítulo 7. Nós vimos alguns pecados. Versículo 20, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então nós falamos até o dolo, certo? Nós vimos maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias e dolo. Aí, deixa eu concluir a lista, porque eu quero agora à noite fazer uma outra lista curtinha e mostrar para vocês outros pecados que são bem comuns dentro do lar. E aí amanhã eu quero falar sobre o caminho de retorno.
Como é que a gente sai dos pecados? Amanhã nós vamos ter um tempo um pouco menor, então eu quero falar, vai ser uma mensagem mais objetiva. Eu preciso então falar sobre o caminho do retorno que a gente faz. Se o Senhor nos permitir, nós vamos estudar um texto de Jeremias, falando sobre Efraim, representando Israel, e a maneira pela qual Deus buscou arrependimento em Efraim, certo? Deixa eu concluir para vocês. O dolo, a lascívia. O que é lascívia? Lascívia é um pecado sexual, é luxúria, é um pecado desenfreado, é uma libertinagem, uma licenciosidade. Então é onde a gente começa a ter expressões de sexualidade mais intensas dentro de nós. A gente está ouvindo aí, agora no país, que grandes pessoas dos altos escalões do governo, que tinha luxúria, mansões, mulheres contratadas de fora, isso é luxúria. Mas a luxúria também pode ser visto em outras atitudes. Então, numa pornografia desenfreada. Você procurar refinos dentro da pornografia. Meus queridos, eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu exporia desnecessariamente os irmãos, mas muitos irmãos homens aqui sofrem com pornografia. Pela graça de Deus, eu fui viciado em pensamento, mas quando entrou o computador, eu decidi não saber muita coisa de computador. Eu tenho tecnologia, eu uso a tecnologia, mas eu não tenho afinidade com computador. Ano passado, eu descobri o tal dos shorts no YouTube. Alguém aqui não sabe o que é shorts? São os videozinhos curtos. São os videozinhos bem curtos. E aí, quando eu descobri, eu amo um carro no barro. Eu amo um carro no barro. Vi um carro patinando no barro, porque lembra a minha infância. A gente indo para a fazenda. Eu amo uma ferramenta, eu gosto de ferramenta. Então, o problema é que inserido nisso, vinha coisa ruim. Durou 2 semanas. Eu desinstalei o YouTube do celular. Se você não dá conta, você desinstala. Porque se eu começar a ver uma cena, eu abro uma porteira na minha cabeça. Eu não abro uma portinha. Eu abro uma porteira na minha cabeça. O que eu fiz? Confessei para Sara. Sara, estou gastando muito tempo no tal dos shorts, nos videozinhos curtos. Eu ficava olhando coisas específicas e o algoritmo sabe o que você está vendo. Aliás, essa praga ouve a gente. Há uns 10 anos atrás, um paciente bem tecnológico, 17 horas no jogo por dia, ele virou para mim e falou assim, ele chegou com o celular no aconselhamento e ele estava com uma fita isolante no microfone e na filmadora. E eu tratei ele como um surto psicótico. A ignorância é uma coisa. Tratei ele com o risco de um surto psicótico. Expliquei para ele, ele me ouviu, mas ele falou, não, César, isso daqui houve. Isso daqui houve. Você sabia que a polícia acessa seu celular se ela quiser? Você sabia que qualquer hacker pode abrir a tua câmera filmadora do teu celular? Sabe qual o único jeito de não fazer? É se você tirar a bateria. Senão, tem acesso. Você sabia que o algoritmo lê o que você está vendo? Lê a fração de segundo que você ficou numa tela. Percebe a fração de segundo. E aí entende que aquela fração de segundo
é algo do teu interesse. E aí ele começa a trazer coisas do teu interesse. Meus irmãos, isso daqui é uma ferramenta abençoada, mas isso daqui também pode ser algo maligno dentro da tua vida. Quem tem problema com pornografia não pode brincar com isto daqui. Não pode. Se você é casado, vou te dar uma sugestão. Entregue a senha para tua esposa. E se você é uma esposa, por favor, não surta nos ciúmes. Você vai ajudar o teu esposo a lidar com isso. Querido, por que você quer que eu tenha senha? Porque eu tenho fraqueza com isso daqui. Eu vou ver o que não preciso e eu preciso que você me supervisione. No meu primeiro casamento eu fiz isso. No segundo, eu faço isso sem ter problema. No primeiro eu tive. No segundo, eu não tenho. Mas eu ainda continuo fazendo isso. Então, o meu celular abre com digital. Sara, cadastra aqui a tua digital. Porque tanto eu quanto ela podemos e devemos ter acesso um ao celular do outro. A gente tem plena confiança. Você tem que encontrar mecanismos de autoproteção. Existem grupos de homens que se reúnem, de irmãos, para confessarem mutuamente os pecados. Então eles vão fazendo perguntas uns aos outros e a pessoa tem que ir respondendo. Então essa semana, você olhou coisa indevida? Que coisa indevida você olhou? E sabe qual é a última pergunta que é feita? Você mentiu em alguma das respostas anteriores? Um grupo de supervisão, onde os irmãos vão cuidando uns dos outros. Está fazendo sentido, meus queridos? Então, a lascívia é uma licenciosidade. Vocês estão entendendo? Você vai ficando desenfreado. Aí daqui a pouco você está abrindo cena indevida com seu filho do lado, com sua esposa vendo, com risco de ver. Daqui a pouco você começa a apagar coisa no celular. Você saiu da luxúria e entrou na mentira. Um abismo chama o outro. Você está me entendendo? Não dá para fazer isto. Não dá para fazer isto. O que você faz? Confessa e começa a pedir uma supervisão. Irmão, você pode me ajudar? Minha esposa, você pode me ajudar nisso daqui? Eu não quero ver determinadas coisas, mas a minha mente me empurra para isso. Que mais? Queridos, é o Senhor Jesus falando isso. Senhor Jesus era um homem casto, puro, mas ele conhecia o que era a natureza humana. Então ele está nos alertando dos nossos riscos. Agora, para eu ser justo, as irmãs também têm problema com isso. Só que o problema das irmãs não é ver, às vezes, uma cena pornográfica. Às vezes o problema das irmãs é ficar vendo um filminho romântico que nunca vai acontecer na tua vida. E você fica mantendo uma fantasia que Deus não vai cumprir na tua vida. E aí você fica enchendo tua cabeça com pensamentos que não procedem do Senhor. Como é que nós vamos fazer, irmãos? Como é que nós vamos lidar com isso daqui? Você também vai ter que abrir mão de ficar vendo o que o Senhor não tem para você. Você está me entendendo? Você precisa identificar. No meu primeiro casamento teve um testemunho interessante. A minha primeira sogra foi uma mulher muito irritada com o marido. Muito irritada. Ela descia o sarrafo verbal nele. Né? Foi uma mulher crente, mas com essas lutas. Tá bom. Minha primeira esposa absorveu um tanto disso. E às vezes ela falava com muita crítica. A gente foi identificando isso. Um dia, minha primeira esposa chega para mim e diz assim: César, eu não vou mais na casa de tal irmã. Ué, por quê? Houve algum problema? Não, eu fui visitar ela hoje à tarde.
E ela falou tão mal do marido, mas tão mal do marido, que eu cheguei em casa azeda com você. Como é que ela identificou isso? Porque nós já tínhamos identificado que a crítica dela era excessiva, era errada. Aí ela identificou a maneira pela qual Satanás estava trabalhando ela. Estava trabalhando, despertando o pecado dela, usando uma amiga. Agora, quantas irmãs aqui não passam por isso? São ácidas com o esposo, aí vão visitar alguém, e a pessoa também é ácida com o marido, e você volta para casa nos cascos, pecando. Vocês acham que isso não acontece? E se abrisse para dar testemunho aqui, mas não é nenhuma nem duas, não. São muitas irmãs caindo no mesmo pecado. Você tem um problema de medo para educar filho, o que Satanás vai fazer? Vai colocar alguém contando uma história de um filho problemático. Na mesma área que você tem medo. Você tem medo de não ter segurança na vida financeira? O que Satanás vai fazer? Vai colocar um empresário falando para você que estou quase quebrado. Não tem mais jeito para mim. Vai colocar pessoas falando com você a luta que você está tendo. Você está me entendendo? Para tentar despertar dentro de você a sua tendência pecaminosa. Lembra de Jesus? Vou morrer, vou ser traído, vou ressuscitar. O que Pedro vira e diz? Senhor, tem piedade de ti mesmo. Isso de forma alguma te acontecerá. O que o Senhor tem que dizer? Arreda-te, Satanás. Satanás tentando o Senhor pela vida de Pedro. Senhor, imagina se uma pessoa tão boa como ti vai acontecer algo tão ruim. Satanás faz a mesma coisa conosco. Daí a importância de você dar nome para os seus erros. Para que Satanás não te enlace e você fique preso. Que outro pecado tem? Inveja. Quem aqui tem inveja? Levanta a mão. É muito pouca gente. Eu acho que tem alguns pecados que tocam todos nós. Quem aqui já teve inveja? Levanta a mão. Ainda é muito pouca gente. O que é inveja? Inveja é fadiga, no original. Aborrecimento, cheio de labores. Sabe qual que é a principal característica da inveja? Você não fica feliz com o avanço do outro. Você já teve problema em alguém te contar alguma coisa boa, algum avanço dele? Levanta a mão. Toda vez que você não tiver alegria com o avanço que alguém está tendo, minha irmã, troquei de carro. E aí você, dentro de você, é inveja. A inveja é você não se regozijar com o avanço do outro. Por quê? Porque você queria que aquilo fosse seu. Gente, quando eu entendi o sentido, eu vi o quanto meu coração é invejoso. Por que você acha que uma dos mandamentos, nos 10 mandamentos, é não cobiçarás? Isto é inveja. A gente cobiça o que é do outro. E, meus queridos, nós cobiçamos todo tipo de coisa. Nós cobiçamos desde o marido ou a esposa. Se eu fosse casado com essa mulher, eu seria feliz. Se eu fosse casado com esse homem, tudo estaria resolvido. Mas se eu tivesse um filho tão obediente assim, seria diferente a minha formação, a minha casa. A gente inveja desde pessoas até coisas. A gente pode invejar a roupa que o outro está, a meia que ele está, o sapato que ele está. O nosso coração é um
poço de podridão. E, do meu ponto de vista, a inveja é um pecado que toca todos nós. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai ficar atento para toda vez que você perceber que o seu coração não se alegrou com o avanço do irmão. Então, hoje é um cuidado que eu tenho. O irmão conta alguma coisa? Ô irmão, graças a Deus, que bondade de Deus. Você conquistou isso? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu fico feliz por isso que você conquistou. Você está entendendo? Então a gente vai discernindo e entendendo aquilo que Deus está fazendo e a gente vai se regozijando com as pessoas. Certo? Aí o que acontece? Quando você tem inveja, você fica pesado, fadigado, porque o outro conquistou e você não. Que homem aqui já teve inveja do carro de outro? Levanta alto a mão. Alguns poucos. Eu sofro com carro. É um tema que eu sofro. Porque eu gosto de carro. E aí é um tema que eu sofro. Eu comprei um carro na morte da minha mãe. E a minha filha mudou para Porto Alegre e eu falei, filha, vai com o carro. Um carro novo, eu sou desprendido. Eu acabei de trocar de carro e quem está usando é a Sara, não sou eu. Porque o melhor tem que ser para elas. Amém? Vamos de novo. O melhor tem que ser para elas. Amém? Os homens estão entendendo? O melhor sempre é delas. Ou é delas ou é do teu inimigo. Porque Jesus deu o bocado de pão primeiro para Judas, que naquele momento fazia oposição ao Senhor. E o Senhor não permitiu que o coração dele fosse tomado. Então, a gente tem lutas. E aí eu fiquei sem carro. Aí um paciente meu ficou sabendo que eu estava sem carro. Ele virou e falou, César, eu estou com um Fusquinha 72 estacionado. Você não quer usar? Ô, irmão, obrigado. Usei o Fusquinha. Um cliente perguntou se eu tinha quebrado. Aí não caiu bem. Não era verdade. Mas o meu coração é um coração complicado. Eu percebo, a gente vai percebendo as nuances dos pecados dentro de nós. Você está me entendendo? Por uma besteira que vai pegar fogo, que é o tal do carro. Porque os elementos abrasados vão derreter. Tudo vai pegar fogo nessa terra. Como é que eu vou pôr valor num carro? Mas é a paixão da mocidade. Vocês estão entendendo? É a luta que eu tenho. É uma luta que pode me afastar, inclusive, da palavra. Eu posso ter mais disposição para ir ver um carro do que para ler a palavra. Então eu identifiquei, e aí eu não deixo que isso envolva o meu coração. Que mais? Blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é difamação. É um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. É falar algo que não é verdade sobre alguém. Quem aqui fala de outras pessoas, levanta a mão. Levanta alto. Certo? Quem não fala de outras pessoas, levanta a mão. Um irmão. Certo? O restante que não levantou a mão, está em dúvida? Faltou coragem? Meus queridos, todos nós temos uma tendência de falarmos do outro. As 6 coisas que o Senhor detesta e uma 7ª que Ele abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Nunca fale de algo que você não viu. Nunca fale de algo que você não viu. Porque você pode blasfemar contra alguém. A Bíblia diz que eu posso julgar uma palavra, a Bíblia diz que eu posso julgar uma ação,
Mas a Bíblia diz que eu não posso julgar a motivação do coração. Como é que eu vou falar de algo que eu não vi? Como é que você replica algo que você não viu? Você pode estar blasfemando contra a pessoa e você quer algo que vai deixar o teu coração triste e abatido, é ver o pecado do outro. Então aquilo que a gente já vê e ouve é difícil, mas imagina o que você não viu. O nome disso? Blasfêmia. Isso é tão sério na lei que existem pecados tipificados disso, com condenação. Vocês estão entendendo? Um pastor que do púlpito fala de alguém, ele pode ser condenado. Porque ele não pode fazer isso. A gente tem um monte de advogado aqui. Nos Estados Unidos, os pastores pagam seguro. Pagam seguro. Esses dias eu ouvi uma história de um homem de Deus, num aconselhamento, a pessoa se matou e a família acusou que foi o pastor quem fez isso da maneira pela qual ele aconselhou. Grave. Então, assim, a língua nossa é um poço de coisa ruim. Como ela pode trazer coisa boa? Então você tem que decidir se é vida ou morte que vai sair da sua boca. Que mais? Soberba. O que é soberba? É uma no original grego, é uma avaliação excessiva de si mesmo. Ou uma diminuição do outro. Quem aqui já foi comparado? Levanta a mão. Você foi comparado com alguém? Quem aqui já comparou? Meus queridos, a comparação só serve para duas coisas: por alguém abaixo ou alguém acima. Me diz um texto bíblico que Deus Pai ou Deus Filho tenham comparado. Um texto. Eu vou te dizer um texto bíblico em que parece que quis ter uma comparação. O Senhor Jesus está com Pedro, reconciliando ele, ali naquela fogueira. Aí João chega, estão os três ali conversando. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, tu me agapau, eu te filéu. Tu me agapau, eu te filéu. Pedro, tu me filéu? Sim, Senhor, eu te filéu. E aí, eles estão saindo, Jesus dá uma série de orientação para Pedro. Olha a comparação sutil de Pedro. Senhor, e quanto a este? O que Jesus falou? O que te importa? Cortou na raiz. Eu vou fazer tudo isso. E ele? O que vai fazer? Jesus cortou na raiz. Por quê? Porque cada um de nós é cada um de nós. O que você precisa entender é que você é feito do mesmo material das irmãs. Eu sou feito do mesmo material de vocês. Eu tenho virtudes e eu tenho defeitos. Vai diferir um pouco nas virtudes, vai diferir um pouco nos defeitos, mas eu sou igualzinho às duas irmãs. Como é que eu vou falar das irmãs? Para que eu vou me colocar abaixo e colocar elas acima? Eu estou empurrando elas para a soberba. Para que eu vou colocar elas abaixo e me colocar acima? Eu estou me empurrando para a soberba. Dá para entender, meus irmãos? E aí, são pecados. Soberba, avaliação excessiva de si mesmo e desprezo pelos outros. Que mais? O último pecado, loucura. A loucura, se você interpretar segundo essa palavra, você assusta. Porque a loucura para nós é aquela pessoa que está fora de si, hospitalizada num hospital psiquiátrico, e não é esse o sentido bíblico. Existem 3 palavras que têm o mesmo sentido na Bíblia: insensatez, tolice ou loucura. Então o sentido aqui é de uma pessoa tola, é de uma pessoa insensata. Alguém aqui conhece alguém insensato e tolo? Levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você.
É uma pergunta de $1 milhão. Como é que se trata ele? Porque eu estudo a Bíblia há quase 50 anos e não descobri. É um pecado, então se é um pecado é tratável pela cruz. Mas como é que se trata isso? Eu não sei como é que se trata isso. Então, sabe aquela coisa que a pessoa faz que a gente fica perplexo? Gente, mas como é que fez isso? Você está entendendo? Sabe a pessoa que pega e leva um filho para um adultério? Vai adulterar e põe o filho dentro do carro para ir junto. E aí põe o filho brincando com alguma coisa e vai para o adultério. Uma criança de 5, 6 anos de idade. Eu não sei quantas vezes eu vi isso. Isso é loucura. Além de estar cometendo pecado, leva o filho junto naquilo. Acha que a criança não percebe? Acha que não tem sentido? A última vez que eu ouvi isso foi de um adulto. Ele falou: César, eu lembrei que o meu pai traía minha mãe e me levava junto nas viagens. Eu sabia que tinha algo errado. Hoje eu sou adulto, eu consigo olhar e sabia que meu pai estava me traindo e estava me usando. A pessoa não consegue ir no túmulo do pai. Isso é uma loucura. É uma insensatez. É uma tolice. E o insensato, ele é tão difícil, mas tão difícil de lidar com ele, que a Bíblia diz assim, Provérbios, se não me engano, capítulo 24. A Bíblia diz assim: não respondas ao insensato, para que não te faça semelhante a ele. Então é para fazer o que com o insensato? Fica quieto. Sabe o que diz no versículo seguinte? Responde ao insensato, para que ele não seja melhor que você. Espera aí, é para responder ou não é para responder? O insensato é tão complicado, que tem hora que a gente fala e tem hora que a gente tem que calar. E aí é nós que vamos ter que fazer o discernimento. Sabe quando você faz cara de paisagem? Eu tenho pessoas que eu estou conversando e que tem uma insensatez monstruosa. Eu tenho que fazer cara de paisagem. Por quê? Porque não vai valer a pena responder. Tem hora que a gente tem que responder. E tem hora que não é para responder. Então, só que a insensatez é igualzinho o pecado de avareza. Eu ainda não vi alguém admitindo. Eu ainda não vi alguém admitindo que é insensato. Porque seria a primeira prova de avanço dele a admitir que ele é tolo. Então, qual é o sentido? Tolice, estupidez, insensatez, descuido. Vocês estão entendendo? Isso é pecado. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aí tem mais uma série de palavras que não vai dar tempo
da gente estudar. Então vamos ficar aqui. Quem aqui nunca mentiu? Levanta a mão. Porque se você levantar a mão, você mentiu agora. A mentira é um pecado que toca todos nós. Você pode mentir em coisas grandes, você pode mentir em coisas pequenas, em bobagens, mas você vai ter algum tipo de problema com mentira. A mentira, ela é um pecado de um dano muito grande. Por quê? Porque a libertação se dá pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, o que liberta? A verdade. Pessoas que mentem não têm chance de serem libertas. Existe uma mentira que é compulsiva. Onde a pessoa mente. Nós chamamos, os técnicos chamam, de uma mentira compulsiva de mitomaníaco. O que é a mitomania? É uma pessoa que construiu um mito e precisa defender este mito. Então ela mente para defender este mito. Eu conheci pessoas assim, mitomaníacas. Você imagina um aconselhamento que não avança. Não avança. Porque a pessoa mente sistematicamente. E qual é a gravidade disso? Chega um ponto em que ela acredita na mentira. Ela toma a mentira dela por verdade. Vocês estão entendendo? Ela passa a acreditar. Quando uma pessoa dessa é um líder, nós temos casos de líderes megalomaníacos que criam um mito em torno da pessoa dele e precisam defender esse mito, usam textos bíblicos para justificar comportamento. Não. A igreja tem um jato. A igreja tem um jato para facilitar a locomoção. Interessante, né? Jesus ia de jumentinho. Mas a gente consegue achar justificativas. Não é pecado ter um jato. Mas é pecado mentir. Criar um artifício em torno do assunto. Mas não é o caso da gente. Ninguém aqui tem jato. Eu suponho. Né? Então, qual é o tipo de mentira que nós temos? São duas. Aquela mentira descarada. A irmã me pergunta... César, você tem água? Não. Criança faz isso, né? Me dá o controle? Cadê o controle? Ela está segurando o controle. Não sei. E aí olha para você. A criança está mentindo de forma descarada. Ela está te testando. Ou está com o dedo na tomada. Tire o dedo da tomada. Não estou com o dedo na tomada. Criança pode fazer isso. Uma mentira descarada. Mas o que é mais sutil em nós é a meia-verdade. É omitir uma parte. Isso é comum no povo de Deus. Você escolhe qual parte da verdade você quer colocar. Aí deixa eu dizer uma coisa. Omissão é mentira? É. Omitir é mentir. Porque entendo o que eu vou falar. Existem pecados de ação e existem pecados de omissão. Então, por exemplo, eu furtar é um pecado de ação. Eu não amar é um pecado de omissão. Eu deveria ter amado a pessoa e não amei. Então, tem pecados de ação e tem pecados de omissão. Se você precisa falar aquela verdade e você não fala,
você está omitindo, então você está mentindo. Agora, se você não precisa falar aquela verdade, não constitui omissão. Por quê? Porque você não precisa falar aquilo. Você está entendendo? Então existem pecados de ação e de omissão. A omissão é uma mentira sutil. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, você não pega seu filho pequeno e diz, filho, nós quase não temos criança. Filho, deixa eu te contar como é que você nasceu. E você não descreve uma relação íntima para a criança de 7 anos de idade. Ela não tem estrutura para ouvir isso. Aos 15, 18 anos, ela vai ter estrutura para entender. Então, escolher a hora de falar não consiste em omissão. Consiste em, com sabedoria, escolher a hora de falar. Então, a mentira é você não falar a verdade ou você omitir a verdade quando é necessário falar. Aí deixa eu perguntar. Quem aqui já mentiu? Levanta a mão. Todos nós. A pergunta que eu deveria fazer e que eu não vou fazer para vocês levantarem a mão é: quem neste momento está em pecado de mentira? Quem neste momento está em pecado de mentira? Seja por ação, você mentiu, seja por omissão, você apenas não falou o que deveria ter falado. Querido, você tem que resolver isso hoje. Hoje. E aí, deixa eu dar uma sugestão para os pais. Você não me surpreenda, fique surpreso quando seu filho mentir. Não acredito. Como é que você mentiu para a mamãe? Você vai assustá-lo e ele vai passar a mentir mais. Você lide de um jeito adequado. Filho, graças a Deus que você está lidando com a verdade. Mamãe está feliz com isso. A mentira não procede de Deus, procede de Satanás. Mas eu estou muito feliz por você estar falando a verdade. Lide desta maneira. Vocês estão entendendo? Hoje nós não temos mais cédulas de dinheiro. Mas na época que tinha muita cédula de dinheiro, você sabe como é que os caixas de banco eram treinados para identificar a nota falsa? Você sabe como é que eles eram treinados? Eles eram treinados com notas verdadeiras. Eles pegavam tanta destreza na nota verdadeira que ao pegar uma falsa eles sabiam identificar. Então, como é que a gente pega um filho na mentira, um parceiro na mentira, falando a verdade? Quanto mais destreza você tiver na verdade, mais a mentira grita dentro de você. Opa, espera aí. O que o meu filho está falando, eu estou desconfiado, não está de todo adequado. Não caiu bem dentro de mim. Então, quanto melhor um pai ou uma mãe lidam com a verdade, mais facilmente eles observam a mentira dos filhos. Você está entendendo? Então, o melhor jeito da gente ajudar os nossos é a gente lidar bem com a verdade. Porque aí fica mais fácil da gente identificar a mentira. Mas é um pecado. Falsidade, o que significa no grego? É uma falsidade consciente e intencional. Tudo que não é o que parece ser é mentira. Então a gente vende uma ideia que não é verdade. Né? Que mais? Aí no 26 ele vai dizer: irai-vos e não pequeis. Quem aqui é irritado, levanta a mão. Levanta alto. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis significa que tem uma ira que não é pecado. Porque Deus se ira. Deus fica indignado e Deus fica irado. Deus se ira. Qual é a diferença da nossa ira da ira de Deus? A ira de Deus é lúcida.
Meu filho está fazendo tal coisa e eu preciso corrigir tal coisa no meu filho. Aí Deus vem e tem uma expressão de ira com o filho. Vou dar um exemplo. Lembra quando o povo estava queixando das comidas dos egípcios? Da falta da comida? O que aconteceu? Saíram cerca de 2 milhões de pessoas do Egito. Mais exatamente, perto de 2 milhões e 400 mil pessoas do Egito. Então, nós estamos falando talvez de uma Belo Horizonte e a região metropolitana. Talvez. Era muita gente que tinha no Egito. Nesse grupo de pessoas, saiu um grupo de egípcios juntos, que na Bíblia é chamada de populacho. Então, alguns egípcios viram a mão de Deus, tiveram temor e saíram junto com os israelitas. Não, vamos seguir eles. Vamos seguir eles. O que aconteceu? A hora que deu 2 anos de deserto, deu saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres. E aí, eles começaram a falar, e contaminaram os israelitas. Então, o populacho contaminou todos os israelitas. E a queixa já vinha acontecendo durante todos os 2 anos. Lá no Mar Vermelho, depois que passou o Mar Vermelho, a falta de água, a falta de comida, e o maná, o povo estava queixando. O que Deus fez? Teve um momento de ira. Queimou a beira do arraial. E aí assustou o povo. Então eu vou falar uma coisa com muito temor. De vez em quando, um pai ou uma mãe vão ter que queimar a beira do arraial. Dentro de casa. Chega. Não quero mais ouvir esse assunto. É assim que vai ser feito e está encerrado. Não quero mais a queixa. Só que para ele não cair em pecado, ele tem que fazer de forma lúcida. Não pode ter emoção envolvida. Qual o problema da nossa ira? Bateu aqui, a gente põe para fora. Oh, mas que droga, você está fazendo isso de novo? Envolve emoção. E quando envolve emoção, entra pecado. Então a ira, ela é pecaminosa quando ela envolve um desarranjo emocional da gente. Então você quer ter a ira santa, você vai ter que aprender a ser lúcido, lúcida, e aprender querido, isso daqui está errado. E aí vão um pouquinho mais longe. Há uma diferença em Deus e o diabo na maneira de tratar. Por quê? Porque Deus ama o pecador e detesta o erro. Então, se Deus vier até a irmã para falar com a irmã, Deus vai virar para a irmã e falar assim: minha filha, tal coisa está errado, tal coisa tem que ser corrigida. Deus aponta o erro, porque Ele ama o pecador e detesta o erro. Como é que Satanás faz? Satanás inverte. Satanás vai virar para a irmã e vai falar: ei, de novo, hein? Você não tem jeito, você não presta. Olha o que você está fazendo. Então, quando nós apontamos a pessoa e não o erro, nós estamos cooperando com Satanás. Porque a Bíblia ensina que o diabo é o acusador dos irmãos diante da face de Deus. Então, para a gente fazer o papel de Deus, cooperar com Deus, nós precisamos apontar o erro, protegendo a pessoa. A pessoa tem um problema? Claro que tem. Foi ela quem decidiu. Mas a gente não chega rasgando a pessoa. Jesus não fez isso com Pedro. Jesus, quando ressuscitou, ele estava com Maria ali, ela achava que ele era o jardineiro. Ela vai conversando com Maria, o que ele diz? Vai, dize aos discípulos e a Pedro que o Mestre ressuscitou. Ele restaura Pedro. Pedro negou 3 vezes. Ô Pedro, mas você, hein?
vem cá, prometeu, deu conta de nada, hein? Falou que iria comigo até a morte e na primeira situação, você deu no pé. Jesus jogou isso sobre ele? Não. Jesus tratou o tema segundo a conduta. Tu me amas? Você tem por mim um amor sacrificial? Senhor, eu tenho só um amor de amizade. Tu me agapau? Eu só te filéu. Tu me agapau? Eu te filéu. Aí Jesus desce ao nível dele. Pedro, tu me filéu? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. É o máximo que eu consigo ter para dar para o Senhor. Jesus, em momento nenhum, foi condenatório. Na ira, a gente é condenatório. A gente é pesado. A gente crucifica a pessoa. A gente maltrata a pessoa. Porque você está fazendo isso, você está fazendo isso. Como é que você acha que eu me sinto? E é isso daqui que você está fazendo. Meus irmãos, isso é pecado. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nunca durma brigado. Quem aqui dos casais costuma dormir brigado? Levanta a mão. Não durma brigado. Deixa eu te dar um segredinho. Você tem condições de encaminhar a situação sem tratar a situação, se você não tiver condições de tratar. Se você pecar, você vai até o teu parceiro. Querido, eu não estou bem. Eu acho que eu errei com você, mas eu não consigo tratar isso agora. Podemos tratar isso amanhã? A hora que eu estiver melhor, a gente trata. Pronto! Você encaminhou a situação. Aí dá um beijinho e dorme abraçado. Não vou perguntar, mas tem alguém aqui que dorme em outra cama? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O Charles Swindoll tem uma expressão que eu amo. Ele diz assim, estudando esse texto, ele diz assim, que se você for deixar para o dia seguinte, o cimento vai secar. E aí fica mais difícil. Vai ter que quebrar, remover, vai endurecer. Vocês estão entendendo? Tem um outro provérbio, que não é da Bíblia, mas ele diz assim, que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A mesma situação difícil que derrete a cera, pode endurecer, que derrete a cera pode endurecer o barro. Se você deixar muitos dias, você vai ficando cada vez mais duro naquilo. Então corta no dia. Não dê espaço para o teu coração. Porque o Espírito vai ministrar a você na hora se você falou algo errado, do jeito errado. O Espírito ministra na hora. Você vai saber que errou. Vai até o teu parceiro, querido. Não tenho condições de resolver agora, mas eu sei que tem alguma coisa errada comigo. Então, amanhã a gente conversa, me dá um abraço, vamos ficar bem, e amanhã a gente senta e resolve. Os homens deveriam fazer isso. Porque se eu for perguntar de ira, aqui as mulheres são mais irritadas que os homens. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que não. As mulheres tendem a ficar mais irritadas. Por quê? Porque vocês esperam mais do que a gente. E quem espera e não tem, frustra. Fica abatido. Fica irritado. Você está entendendo? Então, nós homens deveríamos ir até vocês, querida. Está tudo bem, nós vamos resolver isso. Só que a Bíblia não nos permite resolver irritados. Eu e você não estamos bem. Então vamos fazer o seguinte, amanhã a gente resolve. E amanhã você vai fazer o quê? Vai acordar, tal horário nós vamos resolver isso daqui. E aí chama ela e vai resolver com ela. Porque homem consegue ser um pouco mais racional do que a mulher. A mulher derrama mais por causa da emoção dela. Então trate o teu pecado
que mais nós temos? Vai falar de furto, vai falar depois, ele vai falar, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Alguém aqui já ouviu aquele estudo, 4 pecados que mais espaço dão para Satanás na vida familiar? Alguém ouviu? Já? Meus irmãos, ouçam o estudo. Porque o primeiro estudo que a gente faz é sobre ira. São 4 pecados. Ira, falta de perdão, mentira e vitimação. A gente estuda esses 4 pecados na Bíblia. Esses 4 pecados têm uma ação maligna maior. Esses dias eu descobri um 5º na Bíblia. Descobri e esqueci. Eu vou lembrar em algum momento. Tem um 5º pecado que dá um espaço maior para uma ação maligna dentro da casa da gente. A ira é o primeiro. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar à ira. Nem deis lugar ao diabo. E aí eu vou pular, palavra torpe, e vou entrar no versículo 31 e já encerro. Estou encerrando. 31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e bem assim e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. 6 pecados, 4:31 de Efésios. Longe de vós. Ou seja, esse é uma sequência de pecado em que tem que estar longe de nós. Quem aqui é crítico? Levanta a mão. Amargura, já vou explicar. Quem aqui é irado? Levanta a mão. Quem aqui é colérico, joga coisa? Levanta a mão. Tem alguns que estão assim. É difícil admitir alguns, né? Alguns pecados. Quem aqui grita? Levanta a mão. Quem aqui fala o que não viu? Levanta a mão. E quem aqui é malicioso? Atribui a alguém coisas que não existem. Gente, por algum motivo o Espírito Santo apresentou a sequência na ordem invertida. Ele foi do mais grave para o mais brando. Porque, em geral, a gente começa com a malícia, vai para a blasfêmia, vai para o grito, evolui para a cólera, para a ira, vai para a cólera e cai na amargura. Em geral, a evolução do pecado é uma evolução invertida. Mas aprove ao Espírito Santo, por alguma maneira, começar com aquilo que é mais grave. O que é amargura? Queridos, quem é crítico, tome cuidado. Mas tome muito cuidado. Por quê? Porque a crítica é a raiz da amargura. O texto de Hebreus, capítulo 12, desculpem, só um instante. Versículo 15, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos contamine a muito. Ou seja, o que é amargura? Amargura é um sentimento de profunda tristeza com alguém ou com alguma história. Você enroscou com alguém ou com alguma história. Você tem mas que droga. De tempo em tempo você lembra desse alguém ou da história. Você está entendendo? Onde é que a amargura começa? A amargura começa na crítica. Quem aqui tem boa memória? Pessoas que têm boa memória têm que cuidar com a amargura. Por quê? Porque você retém mais do que deve.
quem relembra, ressente. Só que a amargura tem um ponto inicial, tem uma raiz. Qual que é a raiz da amargura? Crítica. Gente crítica tem risco de ficar amarga. Você começa a criticar. Você acorda um belo dia, lembrando dos 10 anos anteriores. Ah, mas sempre foi assim. Ah, mas que droga essa pessoa. Não suporto ela. Sempre foi assim. Você vai criando um ranço com a pessoa. Isso é amargura. Pecado dificílimo de tratar. Quem tem boa memória cai nisso com facilidade. Porque ao lembrar, você ressente. Vocês estão entendendo? Então nós temos que cuidar com isso. Antes disso, vem o quê? A cólera. Que é quando você fica inflamado com determinadas coisas. E aí você inflama tanto que você reage de um jeito forte. Bate na mesa. Joga uma coisa. Tem um pensamento estúpido, agressivo. Mas essa pessoa, ela está pensando o quê? Ela ia ver se estivesse perto de mim. Olha, vontade que dá é de jogar na cara da pessoa. Isso é cólera. Não é amargura, porque não tem aquela crítica, mas tem uma explosão de emoção muito ruim dentro de você. Queridos, isso para filho é horrível. Sabe por quê? Porque o filho olha aquilo e fica assustado. Então o filho é treinado num ambiente de alerta. Ele fica o tempo todo assustado. Eu já atendi pessoas que a hora que dá 5 horas da tarde, crianças me contando, adultos me contando. César, eu tinha 6 anos de idade, eu ficava na janela esperando a hora do meu pai chegar. Porque eu sabia que entre 5 e 6 horas ele ia chegar. Quando ele chegava, eu via a caminhonete de longe. Quando ele chegava, eu corria para o quarto e me escondia. Por quê? Porque eu sei que ele ia brigar por algum motivo. Cólera. Cria o filho em estado de alerta. Vai ficar ansioso. É igual criar filho em ambiente de guerra. Então a ira, você tem 2 tipos de ira. Tem ergos, no original grego, que significa mau humor. Quem aqui é mal-humorado? Negativista, meio para baixo, levanta a mão alto. Isso daí é uma forma de ira. E aí tem aquela ira que é túmus, aquela explosiva, que pega e você vem de repente e dura 20 minutos, meia hora, e você sai daquilo como se nada tivesse acontecido. Homem é assim, explode, aí 20 minutos depois, querida, vamos sair para ir na padaria? E a mulher está machucada. Quem aqui tem essa ira? Levanta a mão, túmus. Isso daí, em geral, está ligado à formação da gente. É lá que a gente aprende a ter isso. Né? Então, isso é pecado. E aí ele diz o quê? Aí diz gritaria, que aí é comum. Gritaria. Se você grita, deixa eu te dar uma sugestão. Diminua o espaço com quem você está falando. Se eu for gritar com a irmã, um jeito bom de eu não gritar é eu aproximar dela. Quanto mais eu aproximar, menos necessidade de grito tem. Então, diminua a distância. Quem aqui grita, levanta a mão, vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: vou aprender a não gritar. E não vai dizer assim: vou aprender a não gritar se você não gritar comigo. Não aproveite. Você vai tratar você e não o outro.
Aí nós temos a blasfêmia, que a gente já viu, que é atribuir algo que a gente não viu, a falar uma inverdade da pessoa. Gente, a gente aprende a fazer isso com destreza. Não, porque meu tio falou tal coisa a meu respeito. Mas você ouviu dele? Não. Mas ele contou para o meu primo, e o meu primo me contou. Ele contou quando para o teu primo? Teu primo é confiável? Porque a primeira coisa nós vamos confirmar se é verdade, e é verdade. Ah, não, meu primo não gosta muito do pai dele, não. Você vai acreditar em alguém que não gosta da pessoa? Para e põe a mão na cabeça, vamos resolver? Vai até teu tio e pergunta. Tio, o senhor falou isso a meu respeito? Resolve desse jeito. Simples assim. Ah, não, César, mas eu não. Meu tio está longe. Não, hoje você tem o celular, liga para o teu tio. Quer fazer na minha frente? Então para de queixar. Para de queixar, porque isso pode ser blasfêmia. Você não tem condições de confirmar. Você quer ver uma outra coisa sutil? É virar, por exemplo, para alguém que tem autoridade, um líder da igreja. Não, porque todos os irmãos aqui estão falando tal coisa. Todos os irmãos é muito irmão. Todos, nunca, toda vez, sempre, todo mundo, são expressões que não indicam verdade. São expressões de gente argumentadora. Quem aqui diz essas coisas? Nunca, toda vez, sempre, todo mundo, ninguém. Quem aqui tem hábito de usar essas expressões? São expressões que não condizem com a verdade. É típico de argumentador. A gente tem que ser o mais fiel possível à verdade, porque aí é justo, certo? E aí, o último, a malícia. O que é malícia? É pensar de alguém algo que não é real. Na blasfêmia, eu falo. Na malícia, eu penso. Eu penso, falo, grito, tenho ira, tenho cólera e fico amargo. Deu para entender a sequência? Se isso daí estiver dentro de você, não dê espaço. Amém? Meus irmãos, falei muito. Me perdoem. Vamos fazer uma oração? Se coloca de pé. Abraça quem está do teu lado, se for possível. Confessa pelo menos um pecado para essa pessoa. Vamos orar? Senhor, somos grandes pecadores. Dizemos o que Paulo falou. Dos pecadores nós somos o principal, o maior. Pedimos a tua misericórdia. Pedimos o teu favor. Pedimos a tua ajuda. Sê o nosso socorro. Vem sobre nós com a vida de Cristo, com a obra de Cristo. E liberta-nos dos nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.